Olá, estamos iniciando o nosso podcast e eu sou o William. E eu sou a Aline. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A nossa convidada de hoje é psicóloga. Ela é especialista em terapia de aceitação e compromisso, training teacher do programa Mindful Self-Compassion e já capacitou mais de 800 alunos. No Instagram, como Psico Fora da Caixa, produz conteúdo sobre autocompaixão, mindfulness, terapia e psicologia humanizada para psicólogos. E a frase dela é: aqui eu humanizo outras psis. Gente, ela tem um método próprio, Psico Fora da Caixa, que ajuda profissionais da psicologia a criarem conteúdo com mais presença e sensibilidade. Conosco, seja muito bem-vinda, Psico Fora da Caixa, Bruna Krug. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Nunca ninguém me apresentou tão bem assim. Tu viu? Legal. Ai, é eu essa? Precisou de 3 minutos para apresentar ela, meu Deus. Amei. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Obrigado por ter Eu vindo. acho que a gente pode começar com a pergunta principal, assim. Qual é? Que pra mim é: como assim psico fora da caixa? Porque todas as vezes que eu penso, o William fala assim, ai, né, a Bruna é o quê? A Bruna Krug? É, porque pra mim é a Bruna Krug, né? Sim. Que, enfim, a gente se encontrou na faculdade, depois a gente se reencontrou na pós, seguimos isso. E eu lembro até hoje, assim, de a gente sair pra jantar em alguns lugares, até acho que era São Leopoldo, assim. No Funny. E aí, no Funny Feelings, eu acho que era. Aí a gente entrando, assim, daí tinha uns papeizinhos escrito, sei lá, frasezinhas e psico fora da caixa. Muito Como tempo, assim? né? Quem é essa louca? Como assim psico fora da caixa? Então conta um pouco de como surgiu essa ideia de psico fora da caixa. Como é que a Bruna Krug, minha colega, se tornou psico Chegou fora da aí, caixa? né? Quem diria? Então, assim, eu digo que foi numa noite de insônia, e eu não tenho insônia, mas teve um dia que eu tava muito, assim, eu queria falar mais sobre a psicologia. Eu achava que a psicologia era um lugar muito isolado, muito restrito. Eu queria levar conhecimento, conversar, não tinha um propósito para além desse, assim, eu quero achar outras pessoas, eu quero conversar. E daí numa noite de insônia eu tava lá fritando a minha cabeça, ok, talvez a rede social, isso era 2020, então não tinha muito ainda, né, dessa coisa da rede Tinha nada, social. né? Nada, a gente não tinha referências assim. Foi antes, né, do isolamento lá, enfim, de tudo que aconteceu em 2020. E eu tava numa noite assim, pensei, tá bom, quem sabe eu vou criar um Instagram, uma página, e daí eu entrei nisso, ok, como que eu vou me chamar? E eu entendi até então que a psicologia era um lugar muito difícil para mim de estar, porque era muito difícil me permitir ser eu, assim. Então, a gente ouve, né, mitos e coisas de uma psicóloga deve se vestir desse jeito, falar desse jeito, enfim, agir desse jeito, tudo, né? O estereótipo, assim, que a gente tem. O estereótipo da psicóloga. E eu não me sentia, né, me encaixando, assim, dentro desse estereótipo. Então... E tu tava formada já, o quê? 3 anos? 2018, 19, 20, 2 anos. E você tava fazendo o quê 2 anos. da vida de psicóloga? Eu tava atendendo, mas dentro desse... Eu tentava me encaixar dentro desse padrão. Então, Dentro dessa caixinha. Exatamente, E aí... exatamente. Porque se tu fosse... Tu me conhece há mais tempo, então tu vê como eu tô vestida, como eu falo, como eu sou. E lá naquela época eu atendia de salto alto e terno. E Nada a ver tu me conhece contigo. pra saber que isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu acho lindo, maravilhoso, mas não reflete, assim, não me sinto confortável, né, me vestindo dessa maneira. Então, era isso, era difícil, eu tentava me encaixar, eu atendia, eu tava, né, caminhando na psicologia, ao mesmo tempo eu não tava me sentindo eu ali, né. E eu encontrei na rede social esse lugar, então, pra me permitir ser eu. E daí nessa noite de insônia eu tava assim, tá bom, qual vai ser o meu arroba então, né? O que que eu vou... como que eu vou nomear isso? E daí eu pensei, tá, eu acho que eu quero ser uma coisa fora dessa caixinha que eu tô me colocando, que, né, me colocam também pelos estereótipos. E eu quero sair um pouco disso, assim, e daí tá, o que que isso, né, como se traduz isso? Psico fora da caixa. E daí eu lembro exatamente que eu fui, procurei o arroba, ele não existia, então É meu. É esse. é meu, é esse. E ficou desde então, assim, é um arroba que eu nunca penso em mudar. Hoje as pessoas às vezes não sabem o meu nome, não sabem que é Bruna, mas sabem quem é Psico Fora da Caixa. Várias vezes eu vou procurar teu conteúdo, assim, daí... Porque às vezes, né, Instagram boicota, assim, daí eu vou procurar teu conteúdo, daí eu escrevo lá, Bruna, da pessoa.
Não vou achar como Bruna. Daí eu coloco o psico fora da caixa, a gente acha. Porque pegou, senão... porque traduz muito bem, assim, né? Tudo. E eu, com, né, o psico fora da caixa, enfim, fui me permitindo ser mais eu, ser mais autêntica, né? Usar as roupas que eu quero usar, falar do jeito que eu quero falar. E ser uma psicóloga que realmente reflete, assim, quem eu sou, sabe? Eu não preciso mais me forçar pra caber em algo que eu nunca coube, assim, né? E super deu certo, né? Com certeza. E é bacana, né, ouvir tu falar sobre essa questão da roupa, né? Porque a gente tem justamente isso na psicologia, a gente tem na contabilidade, no ramo empresarial, né? Que a gente precisa ser vestido de determinada forma. E a gente vê que o nosso corpo ele vai falar, os nossos gestos, a forma como a gente fala e como a gente se veste. Então, tu poder transmitir isso pro teu perfil de paciente, né? Da forma como tu te sente, acho que é perfeito, assim, né? Assim como a gente no nosso ambiente também. A Aline, como psicóloga, no perfil dela, no formato, na forma como ela se veste, também atende o perfil que ela Já atinge, né? comunica, né? Os pacientes que ela Comunica em busca. tudo que a gente faz. Exatamente. E eu vejo, assim, que eu me permitir ser quem eu sou, de roupa, de tudo isso, assim, né? Eu vou atrair pessoas que se identificam com isso, Exato. assim, né? Que querem uma psicóloga, né? Enfim, eu como professora, por eu ser quem eu sou, por eu falar desse jeito, por eu me vestir desse jeito, por eu me relacionar desse jeito. E tem gente pra tudo, assim, né? Às vezes a gente fica preso achando que tem que ser de um único jeito, como se as pessoas só quisessem aquilo. Exato. Sendo que não. E tu tinha ideia da proporção que isso ia tomar? As coisas eram pensadas assim, né? Um dia eu vou ter tantos Hoje mil eu penso seguidores. Hoje eu penso mais. Na época, não, assim, era um... Eu nunca pensei, assim, sabe? Tipo, tá, hoje tem mais de 100 mil seguidores. E é algo que, de verdade, assim, não é aquela coisa, assim, eu sonhava com isso. Eu nem me permitia sonhar com isso, porque era algo que eu não pensei que tinha tanta gente, assim, que ia se identificar, que ia querer o conteúdo, que, né, ia querer estar perto de mim. Eu nem achei que eu era tão boa assim. Sigo não achando, né? Uma hora vão me descobrir. Mas é isso, assim, né? Não tinha essa coisa de eu quero tal coisa, assim. Não, eu sabia que eu queria trabalhar com grupos, né? Que eu queria passar a minha mensagem, mas essa coisa mais quantificada, assim, nunca teve. Então, quando começou a aumentar, eu vi, gente, como assim, sabe? Eu só tenho 8 anos, como é que eu cheguei aqui? Mas nunca foi pensado, porque eu nunca achei que fosse ser possível, assim, sabe? Então, eu não sonhava com isso, porque eu não sabia que essa possibilidade viria, assim, sabe? E hoje ainda é assustador, ainda é... Imagina. Caraca, Da onde toda essa gente, né? eu acordei e tem essa gente toda aqui? Da onde vocês vieram? É isso, assim, então... Eu acho... Tu quer perguntar alguma coisa? Não, é uma pergunta que acho que é interessante a gente pensar, assim, né? Quem é a Bruna? Conta um pouco pra nós, a Bruna pessoa, assim, né? Antes de ser a psico fora da caixa. Tá. A pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo conhece a psico fora da caixa. Quem A é a pergunta- psicóloga? A pergunta de milhões pra cada um de nós, né? Quem sou Quem eu, sou assim? eu? Caraca, como eu vou me definir? Como é que eu vou falar? Cara, eu acho que tem... Eu consigo levar muito de mim ali pra marca, né? Pro psico fora da caixa. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu não levo. Tem partes minhas que são só minhas. Isso eu sempre falo, assim, né? Tem coisas que são só minhas, que são íntimas, que são pessoais. E eu, né, prezo pra que isso fique entre os meus, assim, comigo e entre os meus. Mas quem eu sou? Gente, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por cachorros. E eu acho que essa é a primeira coisa Sim. a primeira coisa que eu uso pra O Dobby é Doba? Dobby Doba. Dobby Doba. Dobby Doba. Então tenho 2 cachorros, né? O Dobby por causa de Harry Potter e daí veio depois a Doba, né? Também pra combinar com o nome do... Fazer o par. Eu vou fazer, né? Eu sou casada com a Mariana, minha esposa, desde 2018 também, que vocês estavam lá. Um pensando, casamento né? Desde incrível. Tá, bem legal. 2018. E eu acho que... Eu ainda tenho fotos desse dia. Tenho. Não, melhor não divulgar. Não, deixa assim. Deixa abaixo. Mas é isso, eu amo viajar, eu amo conhecer lugares novos, eu amo experimentar coisas novas, mas não coisas muito radicais. Eu amo música, eu amo shows, eu amo arte, sou completamente viciada em tudo, assim, música, arte, cinema. E amo maquiagem, amo roupas, amo pessoas, amo minha família. Eu acho que é isso, assim, um pouco das coisas, né, que me definem. Me considero uma pessoa muito sensível. Às vezes essa sensibilidade me corrói, me dói, me transborda, ao mesmo tempo que me ajuda com o que eu trabalho.
E me considero uma pessoa muito criativa e Nossa, espontânea. muito Concordo. criativa. Hoje em dia eu banco isso, eu me apropriei disso, assim, de fato. Sou uma pessoa, né, consigo ver isso em mim, assim, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa espontânea. Como é difícil dizer quem a gente é, né? Tá bom assim? Tá bom, Tá tá ótimo. ótimo. Tá bom? Eu ouço muito, às vezes, tu falar sobre acabou a minha energia social, minha bateria social. Eu vou gravar isso aqui, depois vai acabar minha bateria social. Tudo bem, a minha acaba várias vezes, né? Eu falo bastante pro ele, assim, às vezes ele vai me encontrar na saída do consultório, assim, ele pergunta, como foi o dia? E eu, foi bom. Exatamente. Tipo assim, ele já entendeu, acabou ali a minha energia, a gente não tem mais o que te dizer hoje, eu preciso de um tempo na minha caixinha do nada pra respirar, assim, pra lidar com todos aqueles fragmentos do dia. Mas como é isso, assim? A bateria social, ela também acaba em outros momentos, na criação de conteúdo, porque tu é, de fato, muito criativo. Sempre foi, assim, né? Ela acaba, assim, eu acho que eu sou uma pessoa, eu gosto de pessoas, eu gosto de interagir, eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar, por mais que a gente fique ansiosa, assim, né, como é que vai ser e tal, mas é uma coisa diferente, uma coisa nova, então eu gosto, assim, né, eu curto estar aqui, ao mesmo tempo eu sei que eu tenho um limite que eu preciso estar observando, assim, porque se eu não observar, eu vou ultrapassar o limite, daí eu vou começar a ficar ranzinza ou qualquer coisa assim, e não vou nem perceber que é só porque eu preciso de um tempo para me recarregar, né, um tempo para me recuperar do dia, das interações, de tudo, assim. Então, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de interagir, ao mesmo tempo eu tenho essa... Momento de silêncio. Exatamente, caixinha do nada, momento de silêncio também, né? A Mariana pergunta no fim do dia, como é que foi teu dia? Mesma coisa. Bom, eu não consigo descrever mais, eu preciso ficar quietinha, assim, na minha. Depois dá um tempinho e depois a gente volta. Na criação de conteúdo é a mesma coisa, porque querendo ou não, eu posso estar gravando sozinha, mas eu tô gravando pra falar com tantas outras pessoas, gravando pra perguntar pras pessoas como que elas estão, o que elas acham daquilo, então ainda assim é uma interação com os outros, assim, né, que algo vai vir em retorno, pode ser uma curtida, pode ser um comentário, pode ser, né, o início de uma conversa. Então isso vem também, e eu vejo que em todas essas áreas, esses aspectos, eu preciso estar, de fato, muito curiosa, assim, me observando muito, porque senão a tendência é ultrapassar o limite, não saber o que aconteceu, ou chegar num esgotamento ali, um cansaço que vai me impedir de viver as coisas para além da psicologia, da produção de conteúdo, com a minha família, né? Então, se eu não observo isso nessa área, as outras áreas vão ser afetadas, que é algo que muitas vezes já aconteceu e eu não quero mais que aconteça, assim. Então, eu vivo curiosa sobre isso, assim, sabe? Tipo, como é que eu tô agora? E daí, a partir disso... eu acho que é a pergunta que eu mais me faço ao longo do dia, assim, como é que eu tô agora? Como é que eu tô me sentindo? Pra eu ir regulando, assim, o que for preciso, né? É bem interessante tu trazer essa parte, né, desse cuidado, né, pós-trabalho, né, pós as sessões de terapia, né? Porque, de fato, não é só o profissional, a gente precisa ter um cuidado com essa saúde, né? E tem uma frase que a gente usa bastante, né, que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Né? Então, tanto quanto cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, espiritual, né? E eu queria que tu falasse um pouco para nós, assim, como tem sido o desafio de empreender, de ter um CNPJ, né? Porque, de fato, tu não é só uma psicóloga, tu é uma empresária, tu tem uma empresa para gerir, né? Por trás de tudo isso, né? E como tem sido gerir isso, pessoal e empresarial, fazer esse cuidado, né? De ter as duas Brunas, né? Sim. Até porque ninguém fala disso, né? Durante a graduação, nem se fala em dinheiro, né? Pouquíssimo, assim, pouquíssimo, né? De quanto cobrar, de infoproduto e de diversificar renda, né? Às vezes até a gente... Eu lembro que na nossa época de graduação não se falava sobre isso, tanto que o boom da internet veio muito mais, né? Depois disso. Mas se tinha muito aquela visão que hoje tá mudando sobre psicologia por amor, né? Então, nossa, sério que tu cobra tudo isso? Eu lembro de falar, você é psicóloga, nossa, coitada, vai morrer de fome. Você vai ganhar pouco, vai, exatamente. E aí falavam sobre empresa, abrir empresa é horrível. E nossa, né? Ele me convenceu Mas sabe que é muito engraçado, porque assim, isso, né, te ouvindo falar, tu não é só psicóloga, tu é empresária. Eu acho que por muito tempo foi... difícil eu me apropriar daí desse papel também. Não, eu não sou mais só psicóloga, né? Ser psicóloga é uma parte do meu trabalho, mas eu tenho uma empresa para gerir, então eu também sou empresária. E acomodar isso dentro de mim e entender que isso ia exigir que eu tivesse mais cuidado mesmo com a minha vida, enfim, né? Eu
passei por alguns momentos falando, né, de outro tipo de esgotamento, que foi burnout, assim. Então, eu entrei em pré-burnout, em burnout algumas vezes, por querer fazer tudo de forma, acho que muito rápida, ou chegar em algum lugar, porque depois de algum tempo eu vi que eu podia chegar em algum lugar, né? Então, primeiro eu não queria nada, achava que nada era possível. Depois, eu tô chegando em algum lugar, então eu posso viajar mais, eu posso ajudar minha família, eu posso ter as coisas que eu quero ter, morar numa casa melhor, enfim. Essa questão, né, financeira, ou atingir mais pessoas também. Mas eu queria tudo muito rápido, assim, né? Então, quanto mais eu fizer agora, mais rápido eu vou chegar lá. E claro que não dá pra descartar que sim, quanto mais a gente fizer agora, talvez a gente chegue lá mais rápido, mas a que custo, assim, né? E daí eu acho que foi isso que eu comecei a entender, sabe? Que isso me custaria parte da minha saúde mental. E daí eu ia chegar lá, talvez, mas eu não ia chegar lá bem. Eu não ia chegar lá bem. Então eu precisei muitas vezes, assim, desacelerar, entender que as coisas iam levar um tempo e que fazer o meu possível por vezes é o suficiente, assim, sabe? Tipo, tô fazendo aqui o que eu consigo, o que eu posso, equilibrando também as outras áreas da minha vida, não deixando de dar atenção para as outras áreas da minha vida, e isso é suficiente agora. E confiar um pouco na vida, assim, sabe? Também, tipo, cara, vai acontecer, assim, calma, eu tô fazendo o que eu posso, eu preciso confiar no fluxo da vida, assim, por mais brega, né, que isso seja, assim, mas eu acho que esse foi o maior cuidado que eu descobri ao longo do tempo, assim, que eu posso desacelerar, que eu posso fazer menos, e isso não anula tudo que eu já fiz ou tudo que eu ainda posso conquistar e ainda posso fazer, assim, sabe? Que as coisas levam o tempo que elas precisam levar. E foi assustador demais ter uma empresa? Um pouco foi. Um pouco foi. Eu acho que assustador no sentido de que às vezes as coisas oscilam um pouco, né? Então, eu trabalho com infoprodutos, tem, né, os cursos, aulas, grupos, então tem meses, né, que entra, sei lá, um valor, e no outro mês não necessariamente vai entrar exatamente a mesma coisa, né, e a gente precisa olhar para o todo e não mês a mês, que eu acho que eu me ensina também parte disso, assim, né, de olhar para esse todo, né, de pensar na média, assim, essas coisas, né, pra gente não se deslumbrar também com uma coisa e nem se frustrar com o próximo mês ou a próxima coisa, né. E saber separar, né, o CPF do CNPJ é algo que a gente também não sabe fazer e demora um tempo até internalizar isso, assim, de, bom, isso aqui é do CNPJ, isso aqui é do CPF, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Exato, saber separar, e separar, acho que emocionalmente também, assim, que o que eu ganho não define quem eu sou, o que eu deixo de ganhar não define quem eu sou, pra isso, assim, porque tiveram momentos de deslumbrar, seja com o número de retorno financeiro, ou com o número de Instagram, ou com o número de like, e eu acho que todo mundo cai nisso, assim, né, então também caí em vários momentos, e eu tô o tempo todo, também é um cuidado, assim, né, com relação ao CPF, CNPJ, eu tô o tempo todo tentando me lembrar disso, assim, sabe, que amanhã eu posso não ter nenhum seguidor, o meu Instagram pode ser hackeado, né, mais uma vez, já foi no ano passado, pode ser hackeado de novo e talvez eu não recupere, e assim, a psique fora da caixa ainda existe apesar disso, mesmo que eu tenha que começar de novo, ou, né, se mês que vem eu não ganhar tanto, não vender tanto infoproduto, alguma coisa nesse sentido, também o que eu vou ganhar no fim não vai definir quem eu sou, assim, é só mais um mês, sabe, eu acho que isso, assim, ver as coisas de uma maneira um pouco mais ampla e não deixar uma coisa interferir demais na outra, assim, sabe, conseguir separar. Isso foi também muito importante, eu acho. Eu acho que é muito importante ter essa separação, né, como a Aline falou, pessoa física e pessoa jurídica, porque por muitas vezes talvez a gente vai se deslumbrar com faturamento, com números, né, mas a gente, assim como um funcionário CLT, a gente precisa ter o nosso salário enquanto sócio da empresa, fazer aquela retirada e viver a nossa vida pessoal com aquele nosso salário, né? Então, não é porque eu estou faturando mais que eu necessariamente vou gastar mais, né? É aí que muitos empresários, às vezes, acabam se perdendo, assim, né? Misturando as contas e pagando conta na pessoa jurídica, ou indo almoçar com a família e pagando com a conta da empresa. Então, preciso ter esse cuidado, né, de separar. São dois negócios distintos, por mais que sejam com a mesma pessoa, né? No teu caso, no nosso caso também, que a gente... Somos únicos sócios, né? Nesse caso, eu até falo às vezes assim, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou pagar uma conta, daí eu
eu falo, tipo, peraí que primeiro a psicóloga precisa pagar a Aline pra Aline poder pagar as contas, assim. Por ter todo esse cuidado. Obviamente, né, o contador tá sempre ali, né. Sim. Já Colocando pressão. Eu quase sei mais de contabilidade do que psicologia. Não, acho que não. Mas eu tô sempre cuidando com isso, assim, né? Tipo, nossa, eu não posso estar fazendo um pagamento da minha conta PJ para algo PF. Tipo, e a pressão até é maior, né? Porque não é só o contador, é o marido que vai estar ajudando. Exatamente. Como assim? Mas isso foi algo que eu aprendi, porque também não sabia, o dinheiro é meu, né? Tipo, É meu, que diferença. CNPJ da conta CPF, o dinheiro é meu. Como é que eu não posso pagar um negócio meu com a conta CNPJ? Mas foi eu que usei, como assim? Tipo assim, calma, né? Tem uma coisa, outra coisa. Que também, no começo, eu não sabia, assim, fui aprendendo aos poucos, né? Mas isso foi fácil para te entender, porque assim, eu converso com bastante profissionais da saúde e às vezes eu vejo que parece que é difícil de entender, por mais que eu explique, às vezes eu tento, né, simular, desenhar, e eu preciso explicar várias vezes, porque talvez eu acredito que não seja algo tão fácil de entender. Para mim é óbvio, né? Como é que foi assim para ti no início para conseguir fazer essa... Então assim, tu basicamente só falta desenhar para as pessoas. Eu sei por mim e enfim, eu sei como tu faz questão de que a gente compreenda bem no detalhe. Sim, dá para entender, mas eu acho que outra coisa, assim, quando eu indico, por exemplo, teu nome, né, que eu falo, meu contador, assim, pode confiar, pode ir, porque eu confio em ti. Então, eu às vezes, se tem alguma coisa que eu não vou entender, no mínimo detalhe, eu confio que tu vai estar fazendo a coisa certa, assim, também. Então, eu acho que isso faz a diferença, sabe? Por mais que eu não entenda no mínimo detalhe, porque minha cabeça pifa às vezes, tu tá lá tentando desenhar e dando o teu melhor e, tipo, perdi, assim, né? Porque é difícil de entender algumas coisas. Mas eu confio. Então, assim, eu entendo a maioria das coisas, mas se tiver algo que eu não vou entender, também não vou noiar com isso, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa que eu falo, que eu penso sobre isso, é assim... Eu posso até saber fazer algumas coisas, mas eu não preciso saber fazer, né? Tem coisas que eu preciso saber fazer, tipo no teu caso, tu precisa ser criativa, tu precisa estar com a cabeça livre pra ser criativa. Exato. Agora, entender de contabilidade, tu tá com alguém pra fazer isso. Pra isso que a gente terceiriza, né? Tu precisa entender como é que tá funcionando o negócio, saber que ele tá funcionando, ter noção de que as coisas estão sendo feitas. Eu tenho mais interesse em me contar do meu negócio do que tu de ouvir. Sim, tipo, não quero saber. Faz. Eu vou saber, são coisas importantes, mas ele, vamos falar sobre isso, deixa eu te contar, olha só, tu ganhou tanto esse mês e vamos pensar na frente. E eu assim, verdade, tem que pensar também, né? Porque é mais uma demanda, assim, então querendo ou não. Ocupa mais um espaço na cabeça, assim, né? Tu acaba sendo a pessoa que puxa ali, né? Mas às vezes parece que ele tem mais interesse em que eu compreenda do que eu, assim, a cabeça voando. E antes tu comentou, né, sobre o início ali, né, de abrir o CNPJ ou não, pela questão da responsabilidade, né? Eu atendo bastante profissionais que iniciam a carreira, estão iniciando, estão acabando de se formar, né? Que muitas vezes eles voltam, né, eles não têm a vontade de abrir um CNPJ porque acham que é muita responsabilidade, né? E eu sempre tento trazer para essas pessoas, assim, que, tipo, a responsabilidade ela vai ser a mesma. O que muda, né, de um autônomo para uma empresa é basicamente que hoje eu não vou mais emitir um recibo, vou emitir uma nota fiscal. Eu vou ter uma conta PJ, vou ter que fazer esse jogo, né, dos valores. Mas a responsabilidade enquanto psicólogo, enquanto questão financeira, não tem, né? Acho até mais fácil emitir nota do que fazer um recibo. É muito chato, recibo. E agora mais com o da saúde lá, que eu nem sei como é que é o nome. Receita Saúde. Receita Saúde. Eu não senti, assim, que teve mais demanda ou mais responsabilidade, assim, acho que... Eu até me senti mais segura, assim, né? Tipo, eu sou uma empresa agora, eu tenho algumas possibilidades maiores do que eu tinha antes como PF e pra mim é muito mais tranquilo. Torna o negócio mais sério, né? Passa mais credibilidade pro paciente. Mais robusto, eu ia falar, mas acho que a palavra é essa, assim, mais sério, né? Tem mais contorno, parece. Então, acho que é isso, assim. E passa mais confiança, assim, também mesmo. E me fala um pouco sobre o método Psico Fora da Caixa, que a gente tá muito curioso pra saber. O método. Da onde surgiu, assim, tipo, eu vou ter um método. O método foi, assim, porque eu produzo conteúdo, então, desde 2020, e eu fui percebendo que o tempo foi passando e as pessoas, a curiosidade, as perguntas que vinham, né, das pessoas, era tudo muito relacionado a
como tu consegue ser tão criativa, como tu consegue produzir tanto conteúdo, como é que tu faz para captar paciente, para crescer na rede social. E eu fui entendendo aos poucos que era algo meu, assim, também, hoje eu falei, né, hoje eu me vejo como uma pessoa criativa, é algo que eu uso pra também descrever uma parte dentro de mim, mas antes eu não me via, e daí as pessoas ao redor parece que me forneceram o ângulo delas, e eu passei a ver desse ângulo também, assim, nossa, quem sabe, né, eu sou uma pessoa criativa, e eu vejo que isso não necessariamente estava em mim antes de eu começar a experimentar, então foi um caminho que eu fui desenvolvendo, tem coisas, né, minhas aí, desde antes, mas eu não tinha facilidade com a câmera, eu não tinha facilidade para estar numa conversa assim, né, muita ansiedade e tal, não, queria me esconder, não queria aparecer, tudo isso, assim, né, facilidade de fazer uma linha de raciocínio, questões de autoimagem, nada disso era tranquilo, mas eu fui me expondo e daí tiveram, né, algumas coisas que eu fui fazendo, que eu vi que foram me ajudando e tal, muito questões emocionais, assim, então trabalhando autocompaixão, por exemplo, é algo que eu falo muito lá no método, assim, é um método que não é completamente de hackzinho de Instagram, eu queria algo diferente que eu nunca vi, assim, né, que eu nunca tive em nenhum curso que eu fiz, em nenhuma coisa de marketing ou de posicionamento digital que eu tinha feito, que é algo mais duro, mais engessado, mais faça isso, faça aquilo, mas que não olha para a identidade de criador de conteúdo, que é algo que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos. Então o método surgiu disso, da minha vontade de fazer algo que eu não tinha acesso ainda no mercado, não via, muito direcionado para os psicólogos, porque eu conheço as dores, eu conheço o nosso conselho de ética, eu conheço como que é a agenda, né, até onde a gente pode ir ou não na criação de conteúdo. Então foi pensando muito nisso, assim, tá, isso ainda não conheço, né, não sei, acho que não existe, e eu vou fazer com tudo que eu vivi até então, tudo que eu estudei até então e que eu sei que pode ajudar outras pessoas. E daí é isso, né? Hoje tem o método, eu tenho também um outro produto que é o e-book de 200 ideias, então são ideias adaptáveis e tal, também com aulas, porque é isso, é muito focado na identidade de criador de conteúdo para que a pessoa encontre o seu jeito de estar na internet, assim, porque hoje eu entendo isso, assim, que as tendências vão mudar, o algoritmo vai mudar porque o comportamento humano vai mudar, mas a gente pode seguir sendo a gente, independente das mudanças. A gente não pode ficar refém das mudanças, né, do comportamento humano ou do algoritmo, da tendência, enfim. Se a gente tem uma identidade de criador muito bem definido, da gente saber qual é o nosso público, o nosso tom de voz, como a gente fala, ter questões emocionais muito trabalhadas dentro da gente, não importa o que aconteça na rede social, a gente vai seguir sendo a gente vai conseguir transitar em cima disso, assim, sabe? Então o método, eu diria que, em resumo, é isso, assim, é muito baseado em questões emocionais, da minha história, de tudo que eu já estudei bastante, assim, também, de posicionamento digital, dos meus erros, dos meus acertos e de tudo que eu ouço das alunas, né? Porque eu vou também que eu acho que eu já busquei várias pessoas para me auxiliar nisso, assim, a gente até fez uma mentoria já, mas nada melhor do que um psicólogo que reconhece como é o nosso dia a dia, conhece conselho de ética, sabe, de fato, até onde a gente pode ir, para poder nos dizer, né, nos orientar para que caminho andar para construir isso, assim. E acho que, assim como a gente já conversou na nossa mentoria, ninguém é igual, né? Eu não tenho o objetivo de ser a psico fora da caixa, de ter a tua criatividade, mas talvez eu tenha algo que o teu método pode me auxiliar a desenvolver aqui dentro, para que eu siga sendo a Aline, não a psico fora da caixa, né? Para não ficar desse jeito engessado como a gente vem falando. Porque normalmente nos cursos ou as pessoas de referência a gente acaba ficando meio refém de quem o outro é, né? E daí os cursos, as coisas que a gente vai estudar, vai buscar, como se a gente tivesse que copiar aquilo da pessoa, assim, né? Fazer como a pessoa tá fazendo. E no curso as alunas falam muito isso, assim, nossa, e daqui direto pra terapia, assim, né? Eu vou ficar a semana toda pensando, assim, nisso. Porque é um curso denso, assim, não é algo simples, raso, é denso, é pra pensar, é pra refletir, pra que tu vá te lapidando e seja quem mais tu, não eu, assim, né? Eu não quero que ninguém seja eu. Eu quero que cada pessoa seja mais de si. Porque eu já tenho eu, né? E tu tem tu. E tá bom, eu mais do que uma de mim não precisa. Tá suficiente, né? É interessante, né, que o método desenvolvido por uma psicóloga vai tratar isso de dentro para fora, né? Que exatamente. é algo que vai... Vou usar essa frase. É de dentro para fora. Vamos usar isso. Exato. Sabe que eu tenho uma última pergunta pra te fazer, pra gente encerrar e também não ir muito longe. Da minha parte, né? Não sei se ele tem mais alguma coisa, mas tem uma, assim, que vai ao encontro disso que a gente tá falando, que tem uma frase que a gente fala, né?
que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Tu levanta muito para ensinar. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente quais foram ou quais são as mesas que tu tem sentado para aprender que moldaram a Bruna e depois a Psico Fora da Caixa. Tá. Sabe que eu gostei dessa frase, assim, achei bonita. Eu considero que uma das características que eu mais me orgulho de ter é ter a humildade para aprender. E também fui entendendo aos poucos que isso é algo que, né, é uma parte dentro de mim. Eu acho que é uma das características que eu mais admiro nas pessoas e talvez a que eu mais admiro em mim. Porque a gente precisa ter muita humildade para aprender em qualquer lugar que a gente tá. Então eu digo assim, ó, tudo, absolutamente todo mundo da minha vida me ensina alguma coisa. Vocês me ensinam alguma coisa aqui na conversa que a gente tá tendo. Se eu pedir um café, a forma como estão me atendendo vão me ensinar alguma coisa. Então eu sou muito curiosa e eu sempre tô com isso na minha cabeça. O que eu posso aprender com a forma que essa pessoa tá se relacionando comigo. Então, cara, não tem uma pessoa, assim, eu diria as pessoas óbvias, né? Meus pais, as maiores referências pra mim, a Mariana, minha família, assim, eu sou muito, hoje, nessa altura do campeonato, é engraçado, né? Porque quando a gente é adolescente, não é... Não são eles. Cara, era outro rolê, assim, né? Hoje a minha família é tudo, assim, eles... É verdade. É tudo, assim, né? Tudo que eu aprendi é com eles, assim, meus amigos também, queridos, amados, mas a minha família tem, né, um lugar muito especial. Então, tudo que eu sou de mais interno, assim, de estruturante mesmo, vem da minha família. Dos erros e dos acertos, né? Dos erros e dos acertos, exatamente. Mas essa questão de aprender, eu tenho muitos professores, tenho os supervisores, tenho colegas, sabe? Tem muita gente com as quais eu aprendo, assim, de forma mais direta, mas eu gosto muito de aprender de forma indireta. E eu penso que se a gente for pra tudo, pra qualquer lugar que a gente vai, aberto, do tipo, como que essa pessoa tá fazendo isso? Como que essa pessoa tá organizando esse podcast, essa conversa, tá conversando comigo, tá fazendo esse evento, tá organizando, sei lá, me convidando pra alguma coisa, tudo. Cara, como é que essa pessoa tá fazendo isso? O que eu posso aprender a partir disso? Eu acho que aí tá a maior humildade que a gente pode ter na vida, assim, porque todo mundo vai ter alguma coisa pra nos ensinar. E eu acredito muito nisso, assim, todo mundo tem alguma coisa pra nos ensinar. Se a gente tá muito fechado, não vai com o coração aberto, a gente não vai aprender mesmo, assim, né? Mas todo mundo tem alguma coisa pra nos ensinar, seja pra algo que a gente pode fazer parecido, fazer igual, ou algo que por algum motivo a gente não vai fazer, como não fazer alguma coisa, sabe? Mas eu te diria isso, não sei se te responde, Sim, sabe? Total. Mas curiosidade te define, então. cara, é isso. É isso. E dizem isso de mim, assim, a Mariana fala, né? Tu é a pessoa mais curiosa que eu conheço. Desde criança eu sou muito assim, eu sou muito curiosa. Mas por que isso? Mas como é que é aquilo? Por que aquele outro? Eu gostava de umas ideias muito doidas. É interessante tu trazer isso, né, da curiosidade, né? Eu acho que é isso que te trouxe até aqui, né? No lugar que tu tá hoje enquanto profissional, né? Parabéns. Eu acho que é isso, assim, eu sempre fui muito curiosa de onde que eu posso chegar, o que pode acontecer se eu ir por esse caminho ou se eu ir por aquele caminho. E isso era maior do que o medo. Eu acho que eu me agarrava nisso, assim, sabe? Tipo, a curiosidade de, o que pode acontecer? Deixa eu experimentar. Acabou, pra várias coisas na minha vida, né? Acabou sendo maior do que o medo, a insegurança, a ansiedade, a possível frustração que eu ia sentir caso não desse certo, assim, né? Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa personalidade, né? Eu lembro na graduação ainda, tipo, nossa, tu era super estilosa, tava sempre diferente, assim. E eu acho que é isso, né? E até um alerta para as pessoas que tentam ser como a Bruna, né? Como a Psico Fora da Caixa. Acho que todo mundo tem o seu perfil e tu sim tem um perfil extremamente criativo. A gente pode trabalhar a criatividade, mas acho que cada um tem a sua personalidade também. Não se cobrar pra ser tão... dentro do seu quadrado. Eu falo que, assim, se a gente não ocupar o nosso lugar, ele vai ficar vago pra sempre. Isso eu falo pra mim e pras outras pessoas, assim, né? Então, só tem um de ti, se tu não ocupar o teu lugar, vai ficar vago. Não vai ter tu ali no mundo, né? E isso é um desperdício, assim. Então, não é tentar ser como o outro, mas encontrar a nossa maneira mesmo de ser e se bancar e se apropriar e... Enfim, se permitir, né? É verdade. Okay. É isso aí. E hoje tu tem algum produto, algo que esteja em lançamento ou sendo vendido? E fala um pouco
onde as pessoas, né, os psicólogos podem encontrar o teu método para... Tá. Eu tenho o método, então, Psico Fora da Caixa, né, que tá aberto, assim, é o método que eu deixo, o produto que eu deixo aberto. Então, várias aulas, enfim, tira dúvida, grupo de WhatsApp, que eu tô em contato com as alunas. E tenho o e-book de 200 ideias adaptáveis com as aulas de apoio também. Então, são esses 2 produtos e faço também supervisão em grupo, né, com outras psicólogas daí de casa, porque é isso, tem a Bruna que produz conteúdo, que trabalha criatividade, né, produção de conteúdo, rede social, e a Bruna que segue atendendo. Muitas pessoas perguntam, segue atendendo? Sigo, adoro, nunca Eu ia te fazer essa pergunta. nunca vou parar de atender, assim, eu falo que eu não trabalho na rede social, eu não produzo conteúdo, não vendo curso para deixar de ser psicóloga. Não, jamais. Assim, eu amo ser psicóloga, eu amo atender, eu amo dar supervisão, eu amo dar aula, né, de psicologia ali mesmo. Mas é isso, tava falando pra Lili antes, eu amo muitas coisas, então eu vou gerenciando tudo isso e é isso, assim, são as coisas que eu tenho por enquanto, né? Vai saber, no mês que vem tudo pode mudar. Exato. Tudo muda, né? O tempo inteiro. Então tá, acho que é isso, né? A gente quer te agradecer, né, por tu ter topado essa ideia de vir até aqui conversar com a gente, mesmo sem saber muito o que a gente tava Não sabia tramando, que aconteceria assim. hoje. Veio no escuro, né? Eu vi no escuro. Ai, foi Mas gostoso, foi gostoso. Que bom, tá que bom. tudo certo, não A gente doeu. tá feliz. Muito obrigado por ter obrigada. aceito o nosso convite. Obrigada, gente. Eu acho que quando a gente dá a oportunidade de ouvir outras pessoas, e vocês aqui, claro, né, estão fazendo, né, esse trabalho para que outras pessoas cheguem, né, ao conhecimento em outras pessoas, mas eu tá aqui nesse lugar de eu poder me ouvir através das perguntas que vocês estão fazendo, a curiosidade de vocês, né, a respeito da minha história, de quem eu sou, do Psico Fora da Caixa, enfim. Aqui, mesmo enquanto eu tava respondendo algumas coisas pra vocês, eu fui me dando conta de algumas coisas minhas, que é o que a gente tava falando antes. Pô, lugar de aprender, lugar que eu, né, tô parando, tô respondendo as perguntas de vocês, tô podendo olhar pra mim. Então, quero agradecer porque isso é muito valioso pra mim, a curiosidade de vocês, né, meu respeito, e eu me conheço mais com isso também, assim, então... Foi, de fato, muito importante pra mim. Obrigada. Que bom. Estamos em Fica feliz. É sempre bom te ver, Bom. sempre bom te encontrar. A gente tem que cuidar pra não ficar muito, ai, amiga, né? Porque é tão bom. Mas é Fica isso, tão à então. vontade, né? A gente quer te agradecer, né, por tu ter ficado até agora com a gente. Te convidar pro nosso próximo episódio. E estamos aqui. É isso, então. E deixa o teu arroba aí pro pessoal que ainda não te conhece. Começar a te seguir. Psico Fora da Caixa. Quem ainda não entendeu isso nessa altura do campeonato, Volta lá e assiste de novo. Começa de novo. Psico Fora da Caixa, é isso. Beijo É de isso. luz. No Instagram e no YouTube também. Tô agora me aventurando no YouTube, que agora Boa. eu comecei Isso aí. devagarinho. Comecei devagarinho no YouTube, tô curtindo também, então é isso. Pronto, então a Onde gente for. já sabe o que vai dar, né? Meu Deus. Então Bom, tá, é isso. Muito bem.